Samuel, nesse segundo bloco você tem 2 minutos para fazer a sua outra pergunta. 2 minutos, tempo na tela, está preparado? Sim. É contigo, Samuel. Na verdade, eu gostaria de dizer que eu estou super satisfeito com a resposta que ele deu, né? Que a gente pode comprovar que não tem uma argumentação válida biblicamente para a guarda de outro dia que não seja o sétimo. Um perigo que esse tipo de interpretação que se dá extraindo ali de Atos, capítulo 20, verso 7, hoje o cristianismo ele está esfacelado em mais de 30 denominações. Se for aplicar este método de interpretação, existiria milhões de denominação, porque veja aqui, eu leio agora Atos 2:46, né, que é semelhante àquele que ele leu. Diariamente, aqui não fala no primeiro dia, mas diariamente perseveraram unânimes no templo, partindo o pão em casa e tomando as suas refeições com alegria. Então, a ação era diária. Agora, o escritor de Atos, que também é escritor de Lucas, né? Lucas, ele tem um texto dele que ele vai colocar os dois dias ali na mesma perícope, ali pertinho, próximo um do outro. E a gente consegue extrair dali o que o escritor pensa sobre cada um desses 2 dias. Eu leio o último verso do capítulo 23, e no sábado descansaram segundo o mandamento. E daí, para nossa palavra, para a Bíblia, para nós, tem o capítulo, mas para eles não tinha. Então, logo em seguida ele diz, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas. Então, esta forma, a pergunta é essa. Lucas, e a gente deve pensar, um historiador, um estudioso da religião, alguém que está escrevendo as 2 cartas para o mesmo destinatário, né? Com a intenção de encaminhar essa pessoa para compreender os ensinos de Jesus, ele chega aqui e diz assim, no sábado descansaram conforme o mandamento. E a prática dessas mulheres no primeiro dia era a prática de um dia comum. Como que você vê esses 2 versos? Pronto. Tempo na tela, e agora o nosso querido Paulo Furtado vai fazer a sua resposta. Tempo na tela, preparado, pronto. Valendo. Pronto, entendi a pergunta. Primeiro de tudo, o senhor confunde, eu percebo que 90% dos adventistas confunde o que é guardar o domingo e o que é guardar o sábado. É totalmente diferente. O objetivo do domingo, de guarda do domingo, é simplesmente o culto e a adoração a Deus, a qual você disse que é legítimo, ou pelo menos você sugeriu que eles cultuavam a Deus todos os dias. Então, se você crê que eles cultuavam a Deus todos os dias, então o culto dominical é legítimo. Então é nesse sentido que é guardar o domingo, é participar da liturgia do culto a Deus nesse dia, a qual para nós não faz diferença. Inclusive o principal culto cristão é domingo à noite, que tecnicamente já é o segundo dia, né? Já é a terça-feira, melhor dizendo aqui, ou em outras palavras, é o segundo dia da semana, se a gente seguir o domingo como primeiro, e a segunda-feira à noite, né, que seria o domingo à noite, já seria a segunda-feira. Mas para nós é o domingo, porque o objetivo é alcançado, que é a adoração. Já ali, as mulheres que observaram o sábado, primeiro passo, né, ali eles viviam ainda no julgo da lei, né, nessa cerimônia. Era uma cerimônia judaica que eles eram obrigados a cumprir, e que podia ser feito e que não podia ser feito. Já o domingo não existe essa obrigação de guardar como se guardava o sábado. Não existe isso. O que existe é a prática cristã do domingo, né, do culto dominical. E é o que a gente faz se reunir no domingo. Não existe essa teoria de guarda de domingo, aonde não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo. Isso, vocês criaram essa ideologia para persuadir e se auto-enganar. Porque, de certa forma, a grande maioria dos adventistas não sabe o que é guardar o domingo. E eu estou aqui revelando. Guardar o domingo é necessariamente o culto cristão. Simplesmente isso. Não é a guarda sabática, não é a ausência do trabalho de não se pode fazer o que não se pode fazer. Até porque, como o sábado, sendo cerimonial, poderia ser quebrado. O sábado, por ser cerimonial, ele era violado e quem o fazia ficava sem culpa, né? Quando era legítima a ação. Como, por exemplo, o próprio Senhor Jesus disse, deu um exemplo, né?
que os sacerdotes quebravam o sábado e ficavam sem culpa. A palavra ali é quebrar, violar, fazer o que não era permitido fazer no sábado. O sábado, como parte cerimonial da lei, tinha o seu objetivo final, que era Cristo. Logo, como não temos mais a necessidade de observar o sábado, como literalmente está escrito em Colossenses 2,16, o culto cristão, no domingo e nos outros dias, né, serviu como essa cerimônia judaica que perpétua na era cristã, mas não como a obrigação da lei, mas a liberdade cristã. Então, como temos liberdade, seguimos a liberdade cristã como fizeram os apóstolos, né? Sem nenhuma obrigação, mas com a vontade espiritual de praticar o bem, praticar a adoração verdadeira, como o próprio Senhor Jesus disse, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, sem imposição e sem a rígida da lei te obrigando a fazer aquilo, como fazia com os judeus, né? Que era a cerimônia judaica, como sábado, Páscoa, Pentecostes, e aí vai. Obrigado. Vamos para a réplica do nosso querido Samuel. Você tem agora 3 minutos a se dispor para você fazer a sua réplica. Tempo na tela. Quando a gente vê o capítulo 23, o finalzinho lá, do capítulo 23 de Lucas, e quando a gente vê Lucas se referindo às mulheres guardando o sábado conforme o mandamento, e quando a gente vê no capítulo 24, o primeiro verso, ele dizendo que no primeiro dia da semana, ou seja, um dia comum, elas foram até o sepulcro, a gente deve lembrar de algumas coisas. Por exemplo, a gente está tendo um diálogo aqui. Quando alguém está debatendo, está conversando assim diretamente com alguém, trocando uma ideia, é comum que haja um pouco de adrenalina, o que pode atrapalhar no raciocínio da pessoa. Então, depois, mais tarde, a pessoa vai ficar pensando, poxa, eu podia ter usado aquele texto, eu podia ter respondido desta forma. Então, veja, isso a gente deve pensar que Lucas, ele está distante da cena que ele está narrando há alguns anos. Talvez, 15, 20, 30 anos, ele está distante da cena todo esse tempo. Ele já viu a repercussão da religião durante todo este tempo. Então, se houvesse algum tipo de alteração no dia de guarda, agora seria o momento dele trazer essa informação. Então, o silêncio de Lucas e a forma com que ele narra no sábado descansaram conforme o mandamento é uma ideia nítida de continuidade, não de alteração e mudança. Não tem como eu extrair dali que houve algum tipo de mudança. Ele é um escritor que está narrando um fato distante do fato em algumas décadas. Ele tinha capacidade, ainda mais o Espírito Santo trabalhando, de fazer observações. As mulheres guardavam porque eram do povo judeu, porém a igreja adotou um comportamento diferente. Naquele domingo, naquele primeiro dia da semana, elas tiveram atividades comuns à vida, mas foi naquele, agora mudou tudo. Então veja, o texto, a leitura correta, não permite que eu vá até Atos, onde é o mesmo escritor que está falando, e no capítulo 20, verso 7, eu extrair de alguma coisa lá do domingo. O texto não me permite. É o mesmo escritor escrevendo para a mesma pessoa, e é um escrito que é resultado de pesquisa, de conversar com pessoas, de ver como que repercutiu os ensinamentos de Jesus, a morte de Jesus, já tinha a repercussão do evangelho sendo pregado a outros povos. Então, quando ele afirma, no sábado descansaram conforme o mandamento, é uma frase que vale para nós hoje. Quando ele trata o primeiro dia da semana como um dia comum de atividades comuns, vale para nós hoje. Agora o Paulo vai estar fazendo a sua próxima pergunta para o nosso querido irmão Samuel. Paulo, disponha do tempo que está aí na tela e assim você pode fazer sua pergunta para interpolar o seu companheiro de debate. Bom, primeiro de tudo, né, eu quero deixar bem claro que o domingo é um dia comum, como qualquer outro dia, né, não existe nada místico no dia em si, né, a adoração, a santificação se dá no indivíduo como pessoas ou na sua coletividade, né, dentro da sua congregação, né.
essa ideia de mistificar o domingo como algo maligno, como não procede de Deus, é o mínimo infantil de quem pensa assim. Terceiro, né? A questão do sábado é bem claro nas Escrituras, como eu já citei o versículo de Colossenses 2,16, que essa cerimônia ela teve seu objetivo nos conduzir a Cristo, que o sábado ele tinha dois objetivos primários. Uma que era declarar que Deus é o Criador, e a outra é declarar que Deus é o libertador. Isso está registrado em Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5, a qual isso se cumpre perfeitamente em Jesus. Em Jesus somos uma nova criação e em Jesus somos verdadeiramente livres. Assim também a Páscoa, o Pentecostes, os Asmos, todas essas cerimônias tiveram o seu objetivo em Cristo. No entanto, como princípio moral a qual eles trazem, permanece na igreja, que é a adoração, a fidelidade, a honestidade, a santificação, todos esses princípios morais que tinha nas cerimônias judaicas, nos sacrifícios, nos rituais de limpeza, nos rituais de purificação, todas essas leis, elas findaram em Cristo. No entanto, o seu objetivo moral permanece. Ainda nos devemos nos santificar, ainda devemos nos zelar, ainda devemos perseverar. Então, todas as práticas judaicas, não precisamos seguir à risca, a letra da lei, mas como o princípio permanece. E terceiro ponto, né? Lucas, quando relatou os eventos de Lucas 23, deixa bem claro que no capítulo 1, ele relata os eventos que aconteceram. Isso aconteceu, então ele relatou os sacrifícios de animais, ele relatou a circuncisão de Jesus Cristo. E essas práticas não precisamos fazer, assim como o sábado não precisa. Então, a minha pergunta em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, narra que João teve uma visão no dia do Senhor. Ele relata assim, né, que ele recebeu a visão do Apocalipse no dia do Senhor. Seguindo a lógica bíblica, né, que é a única vez em todas as escrituras gregas que a palavra grega aparece que é a quiromera, né? Essa é a primeira vez que aparece o termo que é a quiromera. Eu te pergunto, irmão Samuel, por que os escritores do primeiro século e os teólogos depois deles, até hoje, interpretam que esse dia se refere ao primeiro dia da semana? Isso. Entendeu a pergunta, querido irmão Samuel? Beleza. Entendi. Antes do amado irmão Samuel responder, eu quero agradecer aqui os nossos espectadores que estão assistindo esse debate. Um abraço carinhoso, que a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, possa estar nesse momento encontrando um ambiente propício para você ser mais ainda tranquilizado, envolvido na sintonia que conforta, na sintonia que edifica, que é a presença de Deus. Isso é a paz que transcende todo entendimento. Voltando para o debate. Bem, então disponha do tempo que está na tela para dar a sua resposta. A gente tem que ter muito cuidado com a importância que a gente vai dar aos pais da igreja, né? Não querendo menosprezar, evidentemente, mas o apóstolo Paulo ele vai escrevendo aos Gálatas, escrevendo em Atos, né, quando Lucas relata a sua despedida da igreja lá, Atos 20, ele vai dizer assim: por isto que depois de minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então, depois da partida de Paulo, né, ele está dizendo, depois de minha partida, ou seja, ele está vendo o cristianismo um pouco à frente do período que ele está vivendo, e ele vem dizendo essas palavras, né? O que vai acontecer? No meio de vós vão surgir lobos cruéis. E ele vai dizer mais, e dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente deve sim valorizar, né, os pais da igreja, porém, diante desta orientação que Paulo está transmitindo aqui, que haveria uma apostasia, um afastar-se daquilo que está dentro da palavra. Logo depois, então a gente deve ter cuidados, né? Na introdução de Apocalipse 1 vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo que Deus me deu para mostrar aos seus servos. Então, o escrito do Apocalipse, ele não é primariamente um material evangelístico. Na introdução já vem dizendo que aqueles que vão ter contato com este material já são servos de Deus.
já se encontraram com Deus através do conteúdo do restante da palavra, vamos dizer assim. Então, aqui em Apocalipse, que aquele que está se deparando com este conteúdo não é um conteúdo evangelístico, não é um local onde vai ser introduzidas doutrinas na sua forma primária, eu não posso extrair dali que em Apocalipse 1:10, como diz, faz referência ao dia do Senhor, seja outro, senão o dia que João, ele tinha ouvido e aprendeu que é o dia do Senhor, que é o dia do sábado, né? Então a sequência dia do Senhor não aparece, né? Mas no mandamento vai dizer, lembra-te do dia do sábado, porque o 7º dia é o sábado do Senhor. É o sábado do Senhor, existe uma semelhança muito grande. Quando Jesus estava sendo questionado ali pelos fariseus, em Marcos, no capítulo 2, ele vai dizer algo semelhante. O sábado é do Senhor, né? Então João, ele está querendo dizer assim, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, no momento de estar em comunhão com Deus, né? Deus o veio visitar. Ali não é momento para a gente entender, está introduzindo coisas novas. Não. Bem, vamos para a réplica. Nesse momento, você entendeu aí a resposta dele? Você concorda com a resposta do seu parceiro de debate? Enfim, aproveita esse momento para fazer a sua réplica. Bom, primeiro o Samuel tenta invalidar, né, a tradição cristã, que seria os pais da igreja, né, que foram os responsáveis por manter a fidelidade das escrituras. Essas mesmas pessoas a qual ele diz que a gente deve ter que tomar cuidado, foram os mesmos que preservaram a Bíblia que temos hoje, né? Interessante isso, né? Então, essas mesmas pessoas que disseram isso, né, que leram Apocalipse 1:10 e entenderam que ali se tratava do primeiro dia da semana, foram os mesmos que preservaram as escrituras que temos hoje em mãos, né? Foram essas pessoas. Segundo, toda vez que a palavra sábado ou relacionamento dia do Senhor se refere ao sábado, no texto ou no contexto, nos textos a posterior, a palavra sábado aparece. Então, todas as vezes que dia do Senhor aparece, ou do Senhor, algo assim, a palavra sábado, quando se refere ao sábado, a palavra sábado aparece no texto. Ou um exemplo prático aqui, é Levítico 23. Se você ler o Levítico 23, você vai ver o seguinte: Páscoa do Senhor, Pentecostes do Senhor, Asmos do Senhor, Primícias do Senhor. Então, todas essas festas eram do Senhor. No entanto, quando Pedro escreveu o Apocalipse, João escreveu o Apocalipse, ele usou um termo que é a quiromera, dia do Senhor, um termo que não foi usado em nenhuma parte das Escrituras. Ele criou essa palavra, dia do senhorial, que seria uma tradução mais literal, né? Dia do senhorial. Se ele quisesse se referir ao sábado, por exemplo, ele teria dito dia do Senhor, sábado, como aparece em toda a Escritura. Toda vez que a palavra dia ou do Senhor aparece, que está se referindo ao sábado, a palavra sábado também aparece. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Por que, Samuel, que todos os cristãos desde o primeiro século, que a gente vê, por exemplo, aquela carta de Daquê, que é uma carta tão antiga quanto os escritos do Novo Testamento, que data do primeiro século, inclusive esse texto de Daquê, esse livro de Daquê, fez parte da literatura cristã até o tempo desse. Até o tempo da Reforma, esse livro ainda fazia parte, não como escritura sagrada, mas como escritura de grande valor, né? Outro exemplo, que é o Pastor de Hermes, e as outras literatura cristã ao longo dos séculos, sempre frisou essa qualidade, né, que se refere ao domingo, ao dia do Senhor, no caso, que é a quiromera, que é a palavra, que a quiromera é exatamente a vertente do grego para o latim, que é Dominis Diei, que é uma transliteração para o português para domingo. Então a palavra domingo é legítima e encontramos nas Escrituras. Amém.